palavra de Deus, ela diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei do céu, sararei a vossa terra. E falando de sarar a terra, olha essa palavra aqui lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Glória a Deus. Palavra abençoada aqui. Amém. Os homens da cidade disseram para Eliseu: olha, Eliseu, a cidade é boa, a cidade é bem situada, mas tem uma coisa ruim nela: as águas. A cidade era bem localizada. Sabe um lugar que tem tudo para dar certo, mas dá errado? A cidade, quando eles dizem para Ezequiel, ou melhor, para Eliseu, a cidade é bem situada, é bem localizada, lugar bom, mas tem uma coisa ruim. Olha só: eis que é bem situada a cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más. Eles apontaram a cidade para Eliseu, dizendo: como o senhor está vendo, a cidade é bem situada. Porque quem vê, vê de longe, né? Mas quem vive é que sabe o que está vivendo. É verdade. Então, como o senhor está vendo, a gente vê com os olhos, né? Eliseu, profeta, como o senhor vê, olha para a cidade. Não é bem situada? Lugar bom? Aparentemente. Mas as águas dessa cidade são más, são ruins, são amargas. Porque para quem está só olhando de fora, de longe, parece tudo bem. Mas para quem vive lá, as águas que correm lá dentro são ruins, são amargas. Assim, Iracema, a gente pode entender como várias situações, por exemplo, pessoas que estão vivendo um casamento que aparentemente, aos olhos de quem olha de fora, aos olhos de quem está vendo, parece uma benção. A cidade parecia boa para quem olha. Verdade. Mas para quem vive lá, é amargo. Tem pessoas que aparentemente a vida dela, para quem está olhando, vendo de fora, e alguém olha e diz: puxa, tem tudo, casa bonita, tem o carro, aparentemente sorrindo, mas quem vive lá dentro sabe que as águas que correm lá dentro são amargas. É verdade. E quantas vidas, pessoas estão assim, que olhando para ela, Iracema, a gente olhando para a face, é bem situada, parece bacana, tá tudo bem, mas lá dentro Verdade. as águas são más. É verdade. As águas são amargas. E tem coisa pior do que a amargura, porque para os outros consegue mascarar. Mas os homens daquela cidade revelaram para Eliseu o problema de dentro da cidade, que não se podia perceber olhando, só entrando lá. Como o senhor vê, é bem situada, mas lá dentro não está bom, a água é amarga. E olha isso aqui, ó. E Eliseu foi para aquele lugar, pastor Iracema, não para deixar a coisa do mesmo jeito, ele foi lá para mudar a história. Não tem diferença, né? Porque se a gente vê bem, os homens da cidade estão reclamando com Eliseu que a cidade é boa, mas as águas são ruins. E aqueles homens não mudavam a situação da cidade. Então eles pediram ajuda de alguém que pudesse fazer alguma coisa. Verdade. E aquele que tinha ligação com Deus foi lá naquela cidade para mudar a história daquela cidade. Deus, ele coloca muitas das vezes aquele que crê nele numa situação difícil, mas para mudar aquela situação difícil. Verdade. Eliseu não saiu dali e deixou do jeito que estava. Eliseu foi lá e mudou a história daquele lugar. Ele transformou a água daquele lugar. E olha isso aqui, ó. Como vê o meu senhor,
porém as águas são más e a terra é estéril. Sabe qual que era o problema da terra ser estéril? Planta, mas não colhe? Verdade. A água. Porque a água era tão ruim e amarga que a água tornava a terra estéril. Porque quem plantava, regava com o quê? Verdade. Com a água daquela cidade. E regar o que plantou com águas amargas, mata. Verdade. Por que tem gente, Iracema, que planta, que investe, mas quando ela vai regar, ela rega com a amargura. Verdade. Ela rega não com a felicidade, não com a paz. Ela é amarga, as águas na vida dela são amargas. Então tudo que ela planta, ela vai regar com a água que ela tem. Verdade. E a água que muita gente tem é amarga. E quando você rega o que você plantou com águas amargas, você mata o que você plantou. Porque a terra se tornou estéril por causa da água. Então você vê que um abismo chama outro, Verdade. um problema chama outro. Então Eliseu foi lá e ele não foi ali resolver o problema da terra, que era estéril. Ele foi resolver o problema da água, que era amarga. Às vezes a pessoa, Iracema, está querendo, olha aqui, ó. Às vezes o problema, a pessoa está querendo isso aqui, ó. Podar os galhos do problema. Quando na verdade você tem que ir na raiz do problema. Verdade. Então o problema não era, a princípio, a terra estéril. Os homens não reclamaram a princípio. A terra é ruim. Não, a terra era boa. Só que o que está plantando nela não está dando. Porque quando você planta, você tem que regar. Se você plantar e não regar, vai morrer. Mas se você plantar e regar com amargura, com águas amargas, vai estragar tudo também. Verdade. Tem pessoas que investiram, né, num casamento, numa carreira, mas na hora de regar, porque a Bíblia diz que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Glória a Deus, é verdade. Então você tem plantado, então você tem que corrigir a água. Porque quando vai regar a semente, a planta, a água tem que ser boa. Verdade. Esses dias a gente foi num lugar em que nós visitamos uma senhora, uma roça, e ela falou que furou poço lá para ver se dava água, mas a água que saiu era salobra e não servia para regar, porque quando regava a planta, Morria, né? queimava a planta, matava as plantas. Então era uma água que tinha, e a terra que ela tinha era boa, porém para regar o que ela plantou, a horta que ela fez, com aquela água salgada, era para matar a planta. Verdade. Se a gente for olhar por um lado espiritual, a vida de muita gente está assim, que ela consegue plantar. E muitas das vezes a terra até é boa, mas só que quando vai regar, o coração está cheio de amargura. E para você regar é o quê? Cultivar, é manter o que plantou, né? E muitas das vezes a pessoa vai tentar manter o que ela construiu, o que ela edificou, mas só que ela está com o coração amargurado, as águas são amargas. Verdade. Se o que tiver dentro da cidade, ou melhor, dentro de você é amargo, o que você vai regar vai ser com amargura. Verdade. E aí, olha só. Ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eliseu falou para aqueles homens, vamos resolver esse problema. Me arruma um prato novo. E onde que esses homens foram arrumar esse prato? Dentro da cidade. Eles foram lá e trouxeram o prato. Alguém achou um prato lá na cidade, prato novo, nunca foi usado. E Eliseu falou, põe sal nesse prato aí. E colocaram sal no prato e entregaram para Eliseu. Eliseu foi até o manancial. A Bíblia diz no versículo 21, então saiu ele ao manancial. Sabe onde é o manancial? É a nascente, é onde brota as águas. Verdade. Porque se a água brota num lugar e já está brotando ruim, tem que ser corrigido lá na fonte. É verdade. Não adianta resolver o problema da água, né? Quando já está para lá da fonte, da nascente, Verdade. onde ela se contaminou, piorou. Não, é na fonte. Eliseu foi até o manancial. A gente tem que entender que a gente não pode resolver o problema podando os galhos. Tem que ir na raiz ou tem que ir na nascente. Então Eliseu pegou o prato com sal e foi até a nascente, até o manancial das águas, e olha só.
e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Amém. Veja que ele fez um ato profético, um ato de fé. Verdade. Muita gente, Iracema, critica atos proféticos, Verdade. atos de fé. E eu creio num ato profético. Amém. Foi sal. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Sal da terra. Sal da terra. Eliseu está representando ele mesmo. Verdade. Porque se o sal se tornar insípido, não presta para mais nada, Jesus disse. Verdade. Então o sal, Iracema, ele muda a situação, ele dá sabor, o sal tempera, Amém. o sal dá sede, o sal muda o gosto da comida. E aquela cidade estava com gosto amargo. Então Eliseu pega algo que Jesus lá na frente vai dizer o que nós somos, sal da terra. Amém. Verdade. Então o sal, ele não, quando você coloca o sal na comida, ele vai mudar o sabor. Ele vai dar sabor, melhor dizendo. Então Eliseu foi ali como sal, ele não foi ali como areia. Ele foi como sal, e ele foi para mudar aquela situação. Amém. Ele cria num Deus que poderia usar ele para mudar aquela situação. E quando Eliseu vai, ele pede para aqueles homens trazer um prato. E eles foram buscar esse prato dentro da cidade. Sabe o que eu entendo? Que muitas das vezes a solução não vem de fora, vem de dentro. Verdade. O que eles precisavam, que Eliseu pediu, me traz um prato novo. Esses homens foram buscar, alguém achou um prato. E foi dentro da cidade. Na mesma cidade que eles estavam dizendo, a cidade é boa, mas as águas dessa cidade são ruins. Mas dentro da cidade, eles trouxeram algo que Eliseu usou para mudar a situação da cidade. Isso significa que muitas das vezes o que vai mudar a sua história e a sua situação vai brotar de dentro de você, Amém. Verdade. de dentro da sua vida. É verdade. Deus usa o que há em você para Amém. mudar a sua história. Verdade, Deus. Você acredita? Creio. Deus usa muitas das vezes o que já está em nossa vida para mudar a nossa história. É verdade. Aquela viúva tinha 2 moedas. E ela foi lá e colocou lá no gasofilácio, na oferta, as 2 moedas. E Jesus falou, essa mulher deu a melhor oferta. Verdade. Porque ela deu do tudo que ela tinha. Então, daquilo que saiu dela, Jesus abençoou ela. Assim também foi a viúva de Sarepta. Com o que o profeta usou para mudar a história dela? O que saiu de dentro da casa dela. O que a senhora tem? A tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite, um punhado de farinha. Aonde estava esse punhado de farinha e essa botija de azeite? Dentro da casa dela, me traz. Verdade. E ele foi lá e mandou ela fazer um bolo pequeno para ele. E ela fez. Depois que ela fez o que ele falou, o que ele disse para ela? Jamais, nunca mais se acabará a farinha da tua panela e nem o azeite da tua botija, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Deus. Amém. E aquele profeta abençoou a vida daquela mulher com o que ela tinha na vida dela. Amém. Às vezes você já tem algo aí que Deus vai usar para mudar a sua história. Verdade. A gente muitas das vezes fica esperando, Iracema, solução que vem de fora. É verdade. Muitas das vezes a solução já está aí, precisa ser usada, né? Então, Eliseu pega o prato com sal, joga ali no manancial das águas e ele vai proferir uma palavra. E Deus, ele faz cumprir a palavra que sai da boca daqueles que ele chamou para profetizar. Amém. Tem pessoas que Deus não chamou Verdade. para profetizar. E aí profetiza e nada acontece. Mas se Deus chamou para profetizar, assim como ele falou para Ezequiel, profetiza esses ossos. E Ezequiel profetizou e aconteceu o que Ezequiel profetizou. Eu entendo que aqueles que Deus chamou para profetizar, quando eles profetizarem, Deus vai atender. Amém. Verdade. Entende? Amém. Então ele vai profetizar. Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Glória a Deus. Ele lançou uma palavra ali de bênção. Amém. Sabe o que eu entendo, Iracema? As águas eram amargas. Será que um dia aquelas águas já foram boas? E alguém amaldiçoou aquilo?
Que às vezes tem lugar que era bom e depois de tanta raiva que alguém passou, acabou amaldiçoando aquilo e o lugar ficou terrível. E aí depois tem que vir alguém para abençoar, Verdade. para arrancar a maldição que foi plantada ali. Verdade. Eu tinha um amigo pastor meu que falava, parece que foi enterrado uma cabeça de burro nesse lugar. O negócio só atrasa. Mas olha isso aqui, ó. Saiu ele, lançou sal. Ele não lançou só o sal, ele lançou uma palavra. Amém. Já não procederá daí morte, Glória a Deus. nem esterilidade. O que estava produzindo naquele lugar? Morte. Só se falava em morte. O que nós estamos vivendo hoje em dia? Fala em morte, né? Só se fala em morte. Só se fala em números de morte vezes número de morte. Verdade. Só se fala em caixão, só se fala em coronavírus. Só se fala em mortandade. Só se fala de coisa ruim. Verdade. Mas o profeta não foi lá acrescentar coisa ruim, ele foi lá para lançar uma palavra. Já não vai proceder daqui nem morte, nem esterilidade. Tornei saudáveis essas águas. Amém. Nessa oração, olha só, ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Glória a Deus. Então você vê que uma palavra como é que muda? Verdade. A amargura foi embora Verdade. e as águas agora eram boas. Amém. E agora eles podem regar o que plantaram com aquela água. Que a água ruim foi transformada em água boa, porque Deus transforma a maldição em bênção. Amém. E agora eles Verdade. podiam regar o que plantaram, porque ia brotar, ia crescer. E a terra que os homens disseram no início que era boa, vai ficar melhor. Porque Amém. você vê, Iracema, que os homens não disseram, Eliseu, profeta, essa terra é ruim. Eles não amaldiçoaram a própria terra, não. Porque muitas vezes a pessoa fica amaldiçoando o que tem, né? Verdade. Eles não amaldiçoaram, eles não falaram a terra não presta. A terra é boa, Eliseu. Nós estamos tendo um problema com algo lá dentro, é a água. Verdade. E quando a gente usa essa água para regar a nossa terra, o que nós plantamos, aí não nasce nada. Talvez você está vivendo um momento assim, Verdade. que você tem tentado plantar, ou melhor, você tem plantado, tem investido na sua vida. Mas na hora de você regar, ao invés de você regar com a fé, com a oração, com o clamor, com a certeza no teu coração, o teu coração ou a tua vida está cheia de amargura. Verdade. Então vamos orar nesse momento para Deus mudar a situação. Em nome de Jesus. Porque assim como o profeta lançou sal, mas também lançou uma palavra de vida, onde só se falava em morte, Verdade. então nessa fé Glória. eu quero lançar uma palavra de vida. Amém. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Verdade. esta é a tua palavra revelada, abençoada. Meu Deus, lá nessa vida, nesse casamento, nesse lar, Sim, meu Pai. nessa empresa, Sim, meu onde Deus. só se fala em falência, Verdade. onde só se fala em morte, Sim, meu Deus. números de morte, Verdade. meu Deus, que vão se acumulando, Sim, meu Deus. tantas notícias, Senhor, Verdade, Pai. desagradáveis, Sim, meu Pai. amargas. Oh, Espírito Quantas pessoas, meu Pai, Deus poderoso. já não estão vivendo mais na fé? Necessidade. Quantas pessoas já não estão mais vivendo, Senhor Jesus, de fé, pela fé, como diz a tua palavra, Sim, meu Deus. mas vivendo de amargura? Oh, Espírito. E tudo que faz está regando com amargura. Verdade. E quando se rega com amargura, o resultado, meu Deus, é matar o que plantou. Verdade. Mas nessa palavra Em nome de que nós ouvimos e nós lemos aqui, Glória a Deus. em que o teu servo Eliseu lançou o sal, Sim, meu mas Deus. lançou uma palavra, Oh, não Deus. procederá mais daí, Em nome nem de morte, Jesus. nem esterilidade. Glória a Deus. Meu Deus, eu quero nesta Em oração nome de Jesus. profetizar Verdade. na vida de quem está recebendo Em esse nome vídeo, de Jesus Cristo. que a morte não vai proceder de dentro da sua casa, É verdade. de dentro da sua vida, Sim, meu que a Deus. falência não vai Oh, brotar Espírito Santo dentro de do Deus. seu trabalho, É verdade. porque se o Oh, profeta Espírito Santo. profetizou e a partir daquela profecia as águas se tornaram boas, aquilo que era amargo se tornou saudável, Sim, meu Deus. então eu profetizo em nome do de Senhor Jesus Cristo, é verdade. que toda amargura Sim, meu saia Deus. da tua vida agora, Em nome de que Jesus. toda palavra de morte, decreto Verdade. de morte, Em nome de Jesus. seja Cristo. cancelado agora, Verdade, Deus. que caia por terra Sim, meu todo Pai. espírito de Em mortandade nome de Jesus. e que no Cristo. nome do Senhor Jesus prevaleça na tua vida, Verdade. na tua casa, Oh, Deus, no necessidade. teu casamento, não a esterilidade. Em nome de Jesus Cristo, eu
creio. mas a bênção do Senhor. Aleluia. Glória Nós a Deus. profetizamos, meu Em Deus, nome de Jesus. na vida de quem recebe esse vídeo. Sim, meu Pai. Toca lá, Senhor. Em nome Se de alguém Jesus. já dava sinais de doença, Sim, de meu contaminação, Deus. faz retroceder, meu Pai. Sim, meu Deus. Meu Deus, que venha morrer essa Em enfermidade. nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos, Em Senhor. nome de Assim, meu Deus, como Eliseu, Jesus. meu Deus, lançou uma palavra de vida, Verdade. nós lançamos uma palavra de Eu vida. creio em nome de Jesus. Porque esta pessoa só tem ouvido palavra de morte. Só tem chegado notícia de morte na casa dela, nos ouvidos dela, na família dela. Anula isso, meu Deus. Muda, Senhor, a situação, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, faz chegar notícia boa. Sim, meu Faz Deus. chegar a Aleluia. palavra de vida, Senhor. Eu creio. Torna saudáveis Verdade. essas águas, Sim, meu para a Pai. honra e glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém? Fica com essa palavra, põe no teu coração, põe na tua vida, porque Iracema, eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que a gente é o que a gente come, né? E se a gente for pelo lado espiritual, é verdade. Você se torna aquilo que você tem se alimentado. Verdade. Se você só se alimenta de morte, de desgraça, né? De coisa ruim, você vai ficar amargo. Verdade. Começa a se alimentar disso aqui, ó. Mesmo que as coisas ao teu redor não são animadoras e as notícias não são boas, eu trouxe uma notícia boa para você. Amém. Eu trouxe uma palavra de Deus para você. Começa a se alimentar daquilo que vem do alto, não do que é de baixo, Verdade. porque nem só de pão viverá o homem, Verdade. mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Seja alimentado com essa palavra. Deus abençoe você e toda a sua família. E até um próximo vídeo, querendo Deus.